Comportamento alimentar. Precisamos entender que o comportamento alimentar está ligado a pensamentos, sentimentos, comportamentos e relacionamento com os alimentos. As pessoas sabem geralmente o que fazem mal e mesmo assim consomem o que não podem. Por isso o comportamento está inserido nas atitudes. Por que as pessoas comem o que comem? A escolha alimentar compreende a seleção e consumo de alimentos e bebidas, considerando o que, como, quando, onde e com quem as pessoas comem, além de outros aspectos do seu comportamento alimentar. Muitas vezes, a alimentação inadequada pode causar até mesmo problemas psicológicos, como a falta de vitamina D, que pode gerar sintomas depressivos. E é por isso que é importante entender o todo, porque está ligado muito mais à questão afetiva, como a pessoa se relaciona com o alimento diante das suas emoções e como ela se comporta mesmo diante do que sente. Influência da alimentação. O apetite, quantidade e tipo de alimentos ingeridos pelos humanos são influenciados por fatores internos e externos. Os fatores internos incluem fatores fisiológicos como liberação de hormônio, estresse e padrão genético. Os externos incluem fatores ambientais e sociais em geral. Sobre situações de quando as pessoas estão em estresse, os indivíduos aumentam a ingestão de alimentos, principalmente carboidrato, que aumenta o risco a doenças como obesidade e cárie dental. Refeições escutando música, assistindo TV, também pode contribuir para o aumento da ingestão de alimento. Os sentimentos e emoções interferem na alimentação por serem descadeantes do comer uma vez, que a comida pode ser ferramenta de prazer imediato, aliviando e compensando emoções como tristeza, angústia e ansiedade. Isso ocorre por nós buscar em estabelecer novamente um equilíbrio pessoal interno. A Organização Mundial de Saúde, OMS, destacou o Brasil como o país com maior alta de transtorno de ansiedade. E eles acreditam que mais de 300 milhões de pessoas lidam com a depressão em todo o mundo, como humor deprimido, sentimento de tristeza, vazio, desesperança, sentimento de inutilidade, perda de peso involuntária, perda de apetite, distúrbio de sono, dificuldade de concentração e ansiedade. Você já deve ter ouvido falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Ele tem um sistema nervoso próprio e é responsável por liberar inúmeros neurotransmissores, como, por exemplo, prazer e felicidade. A forma como nos alimentamos interfere diretamente na nossa saúde mental, e vamos mostrar a seguir alguns alimentos e seus efeitos na ansiedade e depressão, que atingem 9,3% e 15,3% da população brasileira, respectivamente. Alimentos que devemos evitar para que não ocorra o agravamento desses transtornos são álcool, açúcar, fast foods como lanches, hot dogs, batatas fritas, gordura trans, cafeína, café, refrigerante, alguns tipos de chá, energéticos e etc. Não devemos necessariamente excluí-los por completo da nossa alimentação, apenas controlar o consumo. Por exemplo, uma alimentação irrigada de açúcar e adoçantes aumenta os níveis de glicose no sangue e abaixa o nível de uma proteína que incentiva o crescimento de neurônios e sinapses, o que é prejudicial para o nosso cérebro, mas em uma dosagem regulada, ingerir açúcar pode até causar uma melhora no quadro depressivo e ansioso. Alimentos que ajudam são frutas como banana, abacate e abacaxi, batatas, sojas e derivados, ovos, salmão, nozes e amendoins. Transtornos alimentares ou distúrbios alimentares são alterações nos hábitos alimentares associados a conflitos emocionais. Embora nem todos os casos sejam graves, essas condições podem afetar o funcionamento físico, psicológico e social na ausência de tratamento adequado.
A anorexia trata-se de uma condição mental com taxa de mortalidade, pois provoca perda de peso rápido. As pessoas com esse transtorno começam a restringir o consumo de alimentos que eles consideram muito calóricos e esses cortes ficam cada vez maiores. Ao mesmo tempo, distorcem a própria imagem corporal e pensam que estão obesos. As consequências podem variar entre desnutrição, desmaios, alterações hormonais, redução da imunidade, ocorrência do aumento de infecções, amolecimento dos dentes, queda de cabelo e falha de memória. A bulimia, ao contrário do que se pensa, os acometidos por ela não são os magros. Muitos ficam constantemente acima do peso e se incomodam muito com esse fato. Envolvem exagero no consumo de determinados alimentos e, na sequência, a pessoa se sente culpada por ter ingerido tudo aquilo e encontra alguma maneira de expurgar as calorias consumidas. O método mais utilizado costuma ser a indução ao vômito. Há quem tome remédios como laxantes, enquanto outros fazem exercícios físicos de maneira descontrolada. A compulsão alimentar, ao lado da anorexia e bulimia, faz parte da tríade clássica dos transtornos alimentares. Nela, a questão envolve exagero. A pessoa ingere uma quantidade grande de alimentos em poucos minutos. Alguns chegam a ingerir de 4 a 15 mil calorias, a média recomendada para um adulto saudável é de 2.000 calorias por dia. Aqui não acontece nenhuma tentativa de expurgar esses alimentos. Esses ataques súbitos de fome são motivados por dilemas emocionais como ansiedade e estresse. As consequências são desde tristeza, isolamento social e culpa. Esses problemas podem levar a doenças mais sérias como obesidade e diabetes. A hiperfagia é a ingestão exagerada de alimentos pela pessoa que sofre de algum transtorno psicológico ou de desordem alimentar. O indivíduo ele tenta substituir a sua necessidade comendo compulsivamente, mesmo quando ele não tem fome. Algumas das consequências são o ganho de peso rápido, a ansiedade, sintomas depressivos e, em alguns casos, sentimentos de culpa. Também há a inibição do convívio social. Síndrome de Gourmet. A síndrome de Gourmet é um distúrbio raro, caracterizado por uma preocupação excessiva em relação à preparação do alimento, desde a compra dos ingredientes até a forma que ele será servido no prato. Os principais sintomas são o consumo frequente de pratos exóticos ou especiais, preocupação excessiva com a qualidade dos ingredientes comprados, passar muito tempo na cozinha, ter muito cuidado ao preparar os alimentos e sempre servir pratos bem decorados. O tratamento é feito principalmente com psicoterapia, mas quando a síndrome leva ao excesso de peso, também é necessário o acompanhamento do nutricionista.